Boa noite, graça e paz a todos vocês. Nós estamos aqui hoje alegres novamente porque tomamos a Santa Ceia, a Ceia do Senhor. Hoje é um dia para nós especial porque nós sabemos que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Há 2000 anos atrás, Jesus ressuscitou, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Foi exatamente isso que nós vimos agora no momento da celebração da Ceia do Senhor. Tá? E eu quero dar boa noite a todos aqui na casa do Senhor e também saudar a todos que nos assistem aí pelo canal, que estão conosco. Muito obrigado porque você está aí do outro lado nos assistindo através do nosso canal. E eu quero agora fazer uma introdução à nossa mensagem. Atenção, atenção para todos. Não faz muitos dias, nós pregamos aqui, inclusive foi aqui, nessa igreja da Rua Tremembés, no bairro Pindorama, Parnaíba, Piauí, que nós pregamos uma mensagem sobre a pessoa de Jesus. E nós mostramos as razões pelas quais nós estávamos pregando a mensagem sobre Jesus. Porque existem muitas heresias que envolvem a pessoa de Cristo. Ele não é Deus, ele é um anjo, ele é um ser evoluído. São heresias que correm o mundo inteiro. Seitas têm alcançado milhões de pessoas do mundo com esse ensino falso, maligno, terrível, que certamente vai levar as pessoas, meus irmãos, muita gente para o inferno. Sabe por quê? Porque eu não acredito que uma pessoa que creia que Jesus é um anjo, ela está crendo de fato em Jesus como ele é e como deve ser crido. Então, ainda que a pessoa respeite e creia em Jesus, mas se ela não crê que Jesus é Deus, se ela não crê que Jesus é de fato o único Salvador, qual é o futuro dessa alma? Qual é o futuro dessa pessoa? Você consegue entender? Quem não crê em Jesus como o verdadeiro caminho que leva para o céu, como o único caminho. Então, pessoal, inclusive eu quero que você veja essa mensagem no canal, ela está lá no canal. E tantas outras que tem lá, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe e veja essa mensagem que eu estou sugerindo. Uma delas, não é sobre Jesus. Então, hoje à noite nós vamos falar sobre esse tema. Está aí, ó. As provas no Velho, no Novo e no Velho Testamento que Jesus é o Messias. E aí, por que eu coloco aí Novo e Velho? Seguindo aquela orientação, escuta bem, olha aí como é importante. Inclusive, pessoal, lembrando aqui, ó, nós vamos ter a alegria, grata, satisfação de, na próxima quarta-feira, dia 3 de abril, terminarmos a leitura de toda a Bíblia. 3 anos, 3 meses e 3 dias. Ok? 1189 capítulos. 3 anos, 3 meses, 3 dias. Dia 3 de abril. Começando no 1º de janeiro de 2021. 21, 22, 23 e 24. Correto? Então, e dá exatamente 3 anos, 3 meses, 3 dias, porque a cada 4 anos tem um fevereiro com 29 dias. Isto é incrível, né? Depois eu poderia até falar um pouco sobre o número 3, a quantidade de vezes que esse número aparece em verdades, em próprio número ou numa sequência de verdades bíblicas. Por exemplo, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os anjos dizem no céu, santo, santo, santo. A vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita.
E assim por diante, nós temos muito essa sequência de número 3. A semente frutifica 30, 60 e 100, e por aí vai, né? O templo tinha o Santo dos Santos, o Santo Lugar e o átrio, ok? Então, não é uma coincidência, né? E 3 anos, 3 meses, 3 dias. Muito bem, e eu quero dizer que logo após vamos continuar a leitura da Bíblia, lendo um capítulo por dia, começando novamente no Evangelho de Mateus e assim sucessivamente. E qual é a nossa orientação? É que qualquer estudante da Bíblia, escuta isso, deve começar a leitura da Bíblia pelo Novo. Depois é que lê o Velho. Nunca esqueça disso, tá bom? Divulgue isso, porque esse é o segredo. Então, hoje à noite, nós queremos provar que Jesus é o Messias, com provas do Velho Testamento, mas vamos começar pelo Novo. E aí, pessoal, olha o que diz aí, Atos 16, 18, versículo 26 a 28. Me acompanhem, por favor. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muitos aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Olha aí, ó. Isso está se referindo a Apolo, certo? Versículo 28. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Entende agora por que o tema? Entendeu? Porque o tema é provando as provas de que Jesus é o Messias. Irmãos, a igreja começou com muitas batalhas, dificuldades na sua pregação. Houve perseguição de todos os lados, meus irmãos, especialmente dos judeus. Quando você lê os evangelhos, quando você lê o livro de Atos, você vê a dificuldade que foi no início da igreja, irmãos. Especialmente os judeus, os fariseus, os sacerdotes, perseguindo Jesus, os apóstolos, prendendo os apóstolos, o sinédrio, lá que, juntamente com os sacerdotes, os escribas e fariseus. Irmãos, deu muito trabalho para os apóstolos. E aqui nós vemos, meus irmãos, que a grande batalha era convencer, especialmente os judeus, que Jesus é o Messias. E aí a gente encontra este homem chamado Apolo, ele pregando com muito poder, com muita ousadia, provando pelas Escrituras. E eu quero dizer que essas Escrituras aqui não é o Novo Testamento. Porque não existia naquele momento ainda. Entende? Quando fala das Escrituras aqui, não está se referindo ao Novo, é só o Velho. É bom que entenda isso. O Novo Testamento vai surgir no 2º século, que as cartas começaram a circular, os livros, os evangelhos foram escritos e começaram a serem condensados, o cano, chamado cano do Novo Testamento. Nessa época aqui, não tinha, era só o Velho, de Gênesis a Malaquias. Todo mundo precisa entender isso. Então, nós vamos agora adentrar o tema. Por hora fica só o tema aí, e nós vamos aqui numa ligeira introdução. Olha aqui, ó. Nós já pregamos uma mensagem aqui provando que Jesus é Deus. Está lá no canal, eu quero que você dê uma olhada lá, por gentileza. Assista com cuidado, para você entender por que nós provamos que Jesus é Deus. E não um anjo, não um ser evoluído, não um espírito de luz, como alguns pregam, né? E etc. Ele é um anjo, etc., criado por Deus. E ele não é criado por Deus. Ele é Deus. Né? Muito bem, bora lá.
Desde o começo do cristianismo, tanto a pessoa como a divindade de Jesus foram atacados. Sabia disso? Você pensa que o mundo está atacando Jesus somente agora? Não. Desde o começo. Tinha uns no passado que diziam o seguinte: ele não é divino. Como pode um ser divino morrer na cruz? Estão me acompanhando? Como pode um ser divino morrer? Não pode. E como pode um ser divino se transformar em carne, ou se encarnar e viver entre nós? Eles questionavam isso, irmãos. Eles questionavam. Então, a pessoa e a divindade. Por que eu estou falando pessoa? Como ser humano, ou como ser, como pessoa. E como divindade, como Deus. Ele foi atacado. A pessoa, né, de Jesus. Ele é Deus. A Bíblia deixa claro que Jesus é Deus e ele é um com o Pai. E sabe o quê? Recebe a mesma adoração que Deus recebe. Você quer que eu prove que Jesus recebe a mesma adoração que Deus recebe? Para provar que ele é Deus? Abra bem aí a sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, capítulo 5. Irmãos, essa mensagem é importante demais. Olha, essa mensagem é importante para quem é judeu. Essa mensagem é importante para quem tem dúvidas. Essa mensagem é importante para quem se desviou do Evangelho. Essa mensagem é importante para aqueles que andam dizendo que o Messias, o Jesus da Bíblia do Novo Testamento, não é o Messias. Ok? O que diz Apocalipse 5, versículo 9? Me acompanhe, por favor. E entoavam novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, está falando de Jesus, e de abrir-lhe os selos, porque foste morto. Quem foi que foi morto? Jesus. E com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Amém, aleluia. Para o nosso Deus os constituístes reinos e sacerdotes. E reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos. De quantos anjos, irmãos? Muitos. Ao redor do trono, dos seres viventes, que são os 4, e dos anciãos, que são 24, cujo número era de milhões e milhões, e milhares de milhares. Irmãos, você pode imaginar, olha, milhões e milhões, milhares e milhares. Rapaz, era uma multidão, meu irmão. Porque 1 milhão, irmão, já é coisa. Olha aí, o que está escrito aí no 12? Proclamando. Eles estavam falando em grande voz. A palavra proclamar significa falar alto. Proclamando em grande voz, dizendo o que, irmãos? Digno é o cordeiro que foi morto. De receber o que, irmãos? O poder e a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Quem pode dar um glória a Jesus? Aleluia. Versículo 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono. Quem é que está sentado no trono? Deus, certo? E a quem mais? E ao Cordeiro, seja o que, irmãos? O louvor e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Você está vendo aí? Juntou, ó. Ao que está sentado no trono, que é Deus. E ao Cordeiro, seja a honra, o louvor, a adoração. Vamos. Olha, se você foi enganado, pelo amor de Deus, saia dessa seita que cegou o teu entendimento. Jesus recebe aqui a mesma adoração que Deus recebe. Portanto, ele é igual. Quem pode dar um glória a Deus? Mais uma vez, aleluia! Olha, ele é antes da criação e dela ele participa também, né? Ou seja, ele é criador também. Conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1.
O que que diz aí, ó? O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Olha aí, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então está aqui, irmão. Jesus, ele é antes da criação, e ele participa dela, ou seja, ele está lá com Deus. Nada do que foi feito se fez. Aí você pensa que isso aqui não é forte? Isso aqui pode fazer com que uma pessoa vá para o céu ou para o inferno, irmão. Sabe por quê? Porque se a pessoa não crê que Jesus, a fé dela está prejudicada, irmãos. A vida espiritual dela. Olha o versículo, agora Colossenses capítulo 1. Abra sua Bíblia em Colossenses 1. Eu faço questão de que nós leiamos esse texto, queridos. Olha aí, ó. Colossenses capítulo 1. Jesus amado, esse texto é claro demais. Versículo 13. Olha o que o texto fala sobre Jesus. Ele nos libertou do que, irmãos? Do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Este é a imagem de quem, irmãos? Do Deus invisível. Quem é a imagem do Deus invisível? Jesus. O primogênito de toda a criação, pois nele, diga comigo, nele foram criadas todas as coisas, diga comigo, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Quem pode dizer mais uma vez, aleluia, a Jesus? Irmãos, o texto está dizendo que ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. E o texto deixa claro, meus irmãos, que fala aqui, ó, das coisas do céu e da terra. Meu Deus. Nele foram criadas todas as coisas sobre os céus e sobre a terra. Está vacinado contra as seitas, não está? Esteja vacinado contra as seitas. Ele também não é um ser evoluído, como ensina uma grande religião aqui no Brasil. Ele também não é um anjo ou um ser criado menor do que Deus e não divino, como afirmam. Sabe por quê? Porque a Bíblia deixa claro, meus irmãos, que Jesus não é anjo. A Bíblia deixa claro que Jesus não é anjo. Você quer que eu prove? Hebreus capítulo 1. Olha o que diz Hebreus, irmãos, provando que Jesus não é anjo, irmãos. Meu irmão, olha, você vai pegar o seu celular, você vai compartilhar essa mensagem com os irmãos da sua igreja, com seus amigos, para que eles estejam vacinados contra as seitas tão perigosas. Olha aí, ó, Jesus não é anjo. Hebreus 1, versículo 5. Pois a qual dos anjos disse Deus, não é? Jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E a outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Está vendo, irmão? É Deus que está falando aqui, ó. Olha, a quem dos anjos ele diz, tu és meu filho? Onde está na Bíblia que Deus chamou um anjo dele de meu filho? Onde está escrito que Deus chamou um anjo de meu filho? Como ele chamou Jesus? Eu sou teu pai, eu te gerei, tu és meu filho. Ele nunca disse isso para um anjo. Mas para Jesus ele diz, tu és meu filho. E sabe qual é a outra ordem? Que todos os anjos te adorem. Então ele é Deus. Aleluia. Estamos ainda na introdução. Hoje vamos abordar as provas bíblicas do Novo Testamento e do Velho, que provam que Jesus de fato é o Messias. Diga amém.
O Messias que havia de vir, pois os judeus, como nação, não reconhecem Jesus nem como Messias e nem como Filho de Deus. Estão ligados? Agora eu quero dizer para os irmãos, vamos responder, coloque aí o primeiro slide. Ó. Vamos responder essa pergunta? Consegue pensar comigo? Por que é importante reconhecer e aceitar Jesus como Messias? Eu já estou vendo que eu não vou conseguir ler todas as passagens bíblicas, tá, irmãos? Eu não quero cansá-los. Eu saí de casa hoje determinado a ler tudo que eu tinha colocado aqui. Mas eu não quero ser mal interpretado, querer abusar do tempo. Mas olha, eu quero que você leia esse material, o papel. Se você não quiser ler o papel, você pode ler no seu próprio celular. Eu vou lhe mandar pelo WhatsApp. Eu quero compartilhar com você. Eu vou colocar isso aqui no Facebook, no Instagram, a foto dessa mensagem. Porque são muitas passagens bíblicas, são muitas. Mas eu vou falar e ler o que eu ver que dá para a gente falar aqui, tá? E ler. Ó, vamos responder essa pergunta. Pode me procurar no WhatsApp e para você pedir esse texto, para você ler todas as referências. Ó, por que é importante reconhecer e aceitar Jesus como o Messias? Para não ficar como os judeus, na incredulidade e sem perdão e sem salvação. Primeiro ponto. Certo? Por isso que é importante. Sabe por quê? Porque se eu não aceito nem reconheço Jesus como Messias, quer dizer que eu estou sem perdão e sem salvação. Isso é fato. Correto? Olha, os judeus estão sem o perdão e sem a salvação de sua alma. Essa incredulidade deles fará com que, no futuro, quando o anticristo vier, eles vão interpretar sendo ele o Messias, sabia? Lá em 2 Tessalonicenses, a Bíblia diz, olha aí um texto que eu não vou ler, mas eu vou citar. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 9 a 12, diz que por causa da incredulidade, por rejeitarem a verdade, Deus mandará o espírito do erro para que eles fiquem cegos e acreditem e recebam o anticristo como sendo o verdadeiro. Você quer confirmar? 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 2. Irmãos, olha, quem não acreditar que o Messias já veio, escuta isso aqui, quando o anticristo se manifestar, e um detalhe importante, olha aqui, irmãos, esse detalhe é importante demais. Ei. Quando nós passamos a estudar as profecias, é um mundo encantador, profundo, encantador. Se você não tiver cuidado, você pode até se atrapalhar, mas quando você vai acostumando, você vê que há uma clareza. Por exemplo, por que a Bíblia diz que o anticristo fará aliança com o povo de Deus, ou o povo de Israel? Por que a Bíblia diz que ele entrará no templo e fará aliança? Por quê? Porque possivelmente tem tudo para ser ele um judeu. Ou um judeu que mora em Israel, ou um judeu que mora em outro país. Mas ele vai conquistar a confiança. E a Bíblia diz que o anticristo será recebido no templo. E ele vai fazer aliança, e ele vai quebrar a aliança depois de quanto tempo? 3 anos e meio. Está lá em Apocalipse. Estão ligados? Eu não pedi para você raciocinar comigo. A Bíblia deixa claro que o anticristo quebrará a aliança que fez com o povo depois de 3 anos e meio. E é aí, meus irmãos, que nós acreditamos que os judeus vão reconhecer que o Messias é o Jesus de Nazaré. Porque até então eles vão pensar que aquele que eles receberam, fizeram aliança, é o Messias, que veio para libertá-los, que veio para fazer a restauração a Israel. Você pode ter certeza. Isso é muito importante o que eu estou falando. Agora vamos para concluir esse pensamento. E muitos em nossos dias, escuta isso, muitos em nossos dias,
por não conhecerem bem as Escrituras, a Bíblia Sagrada, estão se perdendo nessa heresia maligna. Você conhece alguém que deixou de crer no Evangelho? Possivelmente você conhece. E se você não conhece, hoje eu citei aqui, no início, em off. Lembra? Olha, não são poucas pessoas. Não. Olha, esse Jesus aí que o Novo Testamento fala, não é o Messias, não. O Messias ainda não veio. Tem gente que não é judeu, ou não faz parte dos judeus, da nação judaica, que estão dizendo que Jesus não é o Messias. E aí, outro detalhe importantíssimo. Irmãos, vocês estão estudando a Bíblia, não estão? E na nossa igreja é a marca dela, estudar a Bíblia, não é? Igreja Batista, Povo de Deus. Uma marca da nossa igreja é estudarmos a Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. O livro de Hebreus, eu peço que vocês nunca esqueçam disso. O livro de Hebreus foi escrito para combater a saída dos cristãos da igreja que estavam voltando para o judaísmo. Foi por isso. É por isso que todo o livro de Hebreus, a finalidade dele foi barrar a saída, o retorno. Por isso que lá em Hebreus fala que Jesus é maior do que Moisés, é maior do que os anjos, é maior do que o sacerdócio levítico. Jesus é da ordem de Melquisedeque, entendeu? A Bíblia deixa claro lá que não há esperança para aqueles que voltam de novo, não é, ao pecado. Porque, irmãos, aos rudimentos, aqueles que estão deixando a fé, negando Jesus e voltando para a antiga vida que levavam. Por isso que é importante você estudar o livro de Hebreus. Pronto? Agora nós vamos passar para uma outra observação. Uma outra observação importante. Os judeus, estão ligados? Os judeus não conseguiram entender. Eles não conseguiram entender que as profecias acerca do Messias, escuta isso, pelo amor de Deus, tem o seu cumprimento em duas etapas. Por isso a confusão. Quando você fala para um judeu, e olha, eu sou, ainda bem que o Espírito Santo está me lembrando, porque eu estou lembrando disso aqui agora, lembrei em casa, eu disse, eu espero que eu não esqueça. O Espírito Santo está fazendo lembrar. Eu sou apaixonado por Israel, já fui em Israel 3 vezes, já levamos caravana, nós amamos e respeitamos Israel, nós oramos por Israel, nós não somos inimigos do povo judeu, nós respeitamos e amamos. Agora, os judeus, eles não conseguiram entender que as profecias da Bíblia, que nós vamos já chegar lá, as profecias bíblicas tinham o cumprimento em 2 etapas. Uma na primeira vinda. E a outra parte só vai acontecer agora, quando Cristo voltar. Olha que coisa. Daí a confusão. Certo? Ou seja, muitas profecias se cumpriram agora, na primeira vinda, quando Cristo veio há 2000 anos atrás. E outras profecias ainda não se cumpriram. É por isso que eles dizem, não, Jesus não é o Messias. Porque a Bíblia fala, quando o Messias vier, isso vai acontecer. Amigo, entenda que as profecias acerca de Cristo, elas terão cumprimento em 2 etapas. Por exemplo, eu vou citar uma. Olha uma alegação que os judeus fazem para não crer em Jesus. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13. Bora lá. Olha aí, eles acreditam nessa restauração. Eles chamam a restauração de Israel,
que é a restauração do trono de Davi. Quando Jesus morreu na cruz e ele foi crucificado, lembra? Houve uma decepção naqueles que acreditavam que ele era o Messias. Lembra disso? Está lá naqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, que eles disseram, olha, nós esperávamos que ele iria restaurar a Israel. Lembra? Lembra? É isso aqui, ó. É 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13. O que diz no 13? Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Sabe o que os judeus dizem? Esse Jesus aí que morreu é o Messias. Olha, meu amigo, ele diz assim, ó, olha, quando o Messias vier, ele vai restaurar uma casa. Cadê o templo? Tem templo lá em Jerusalém hoje? Não tem. Quando Jesus veio, o templo, irmãos, estava lá. Mas logo ele foi destruído no ano 70, o templo, pelo o general Tito, general romano. Ele destruiu o templo no ano 70. E alguém pergunta, cadê? Cadê o trono de Davi que foi restaurado? Cadê? Cadê? Pois é, nós vamos ver lá no futuro, lá na frente, quando é que o trono de Davi vai ser restaurado. Agora, na segunda vinda, quando ele voltar. Veja comigo aí o versículo 16, o que diz no 16? Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Eles perguntam, cadê o trono de Davi? Cadê? Está vendo? Eles não acreditam que isso vai acontecer no futuro. Mas vamos lá. E também profecias, e vão se cumprir também as profecias do reino milenar de Cristo aqui na terra. Por exemplo, as de Isaías capítulo 2. Eu não vou conseguir ler Isaías 2, mas vamos embora pelo menos dar uma olhada em 2 versículos. Isaías 2, por gentileza. O que diz em Isaías 2? Isso aqui, meus irmãos, é uma profecia que vai se cumprir, meus irmãos, no reino milenar de Cristo. Olha aí, ó. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Ó, o título de Isaías 2 é A Glória Futura do Israel Espiritual. Olha aí o que diz versículo 2. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em rélias de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Sabe quando é que vai se cumprir isso aqui, meus irmãos? Quando as nações vão transformar as suas armas, em objeto de agricultura. Sabe quando é que vai acontecer isso? No milênio de Cristo. Alguém vai pegar uma arma, meus irmãos. Um rifle. Uma escopeta. E ele vai transformar ela num objeto que trabalha no campo, na lavoura, irmãos. No reino milenar de Cristo. Está aqui a profecia. Muito bem. Olha, eu poderia mostrar aqui umas dezenas de profecias, mas não vai dar, né? Agora, nós vamos partir para um outro lado. Está chegando 30 minutos, né? Está chegando 30 minutos. Bora lá, ó. Pode passar. Está aqui, ó. O próprio Jesus afirmou ser o Messias. E nós temos aí, meu irmão, algumas passagens lindas demais. Meu Deus. Ô, Jesus amado.
Estou até com vontade de pregar a primeira parte hoje e pregar a segunda parte na semana que vem. Seria bom eu fazer isso, pessoal? Seria bom eu parar, ler do jeito que eu quero ler e pregar em 2 etapas? Seria melhor, não é? Seria melhor. É isso que eu vou fazer. Olha, nós vamos pregar essa mensagem em 2 etapas, tá? Domingo que vem, eu pregarei a segunda parte dessa mensagem, para eu não cansar o meu povo e não ficar um vídeo muito longo, não é? Mas porque eu não quero pular, não quero deixar de ler nada disso aqui, porque eu leio e explico, tá? Olha aqui, ó. Vamos lá. Nós vamos agora ver que o próprio Jesus disse que ele é o Messias. Primeira passagem, Lucas capítulo 24, abra aí por gentileza. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Quando Jesus conversa com aqueles discípulos, meus irmãos, no caminho de Emaús, aqueles 2 lá que estavam decepcionados, eles iam caminhando, não é? Jesus já havia ressuscitado, mas eles não acreditaram tal, e iam caminhando para Emaús decepcionados. Lucas 24, versículo 19. Ele lhes perguntou, quais? Olha, eu estou presumindo que vocês conhecem, que aqui está se referindo àqueles 2, correto? Aqueles 2. Por isso que eu pedi para vocês lerem hoje à tarde, né? Eles lhe perguntou, quais? E explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de quem, irmãos? E de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este o 3º dia, desde que tais coisas aconteceram. Irmãos, você consegue ver a decepção deles? Nós esperávamos que fosse ele. Está vendo, irmãos? Ele era um homem poderoso. Está aí a decepção. Olha o versículo 22, queridos. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele está vivo. Olha aí, eles não acreditaram no que as mulheres disseram. Olha, ele não está mais no túmulo, o túmulo está aberto, e os anjos disseram para nós, ou nos disseram, ele ressuscitou. Entrou aqui, entrou aqui e saiu no ouvido do outro lado do ouvido deles. Eles não creram, irmãos. E sabe com quem estão falando? Vocês já sabem. Para quem eles estão dizendo estas coisas? Para quem, irmãos? Para o próprio Senhor Jesus. Jesus, que Deus lhe dê sabedoria, viu, irmãos? Olha o versículo 23. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido... eu já li. 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus, nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Seus duros de coração, seus cegos, seus ignorantes na palavra. Versículo 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha
o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Você entendeu agora, irmãos? Irmão, Jesus fez isso aqui, ó. Seus nécios, seus ignorantes na palavra. Olha aqui, ó. Aí pegou, irmãos, Gênesis, Deuteronômio, pegou Salmos, pegou Isaías, pegou Zacarias, pegou Miqueias e foi dizendo: olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, o que está escrito a meu respeito. O próprio Jesus, irmãos. Olha, eu não sei como é que está você no conhecimento da palavra, mas é a ignorância que leva as pessoas para o inferno, na palavra. E o diabo sabe disso. Tem gente que não estuda mais a Bíblia, irmãos. Muito cuidado com o YouTube, viu? Eu sei que eu também estou no YouTube. Mas você sabe daqueles que têm compromisso com a verdade. Que tem gente ouvindo besteiras, irmãos. Coisas malignas. E tem gente indo para o inferno. Porque está escutando gente que não está falando a verdade de Deus para elas. Ignorância na palavra. Você está vendo aí o 44 e 47, não está? É de Lucas. Bora lá. O que diz aí? 44 e 47. Isso aqui agora Jesus está com os seus discípulos. Tá bom, pessoal? Agora Jesus já passou lá pelos dois. Aqueles dois já acreditaram. Aqueles dois já se arrependeram da incredulidade deles. Eles confessaram, é o Senhor mesmo, aleluia. Agora Jesus está com os discípulos, os apóstolos, e olha o que Jesus fala para eles quando está se despedindo. A seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda com vocês, ou convosco, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Aonde, irmãos? Onde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha, eu tenho aqui na sequência, eu tenho aqui na sequência muitas profecias sobre Jesus que está nos salmos, correto? Vamos ver na segunda parte. Lembrando que você não deve perder a segunda parte, procure no canal a segunda parte da mensagem. Agora, versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Está aí em Isaías 53, versículos de 1 a 12. Tá, pessoal? Irmãos, olha o que o texto está falando. 47. E que em meu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Irmãos, você entendeu o que nós acabamos de ler? Olha, abriu a mente deles. Tiago, João dizia assim: rapaz, olha aí, está tudo escrito. E a gente não estava entendendo. Eles ficaram maravilhados. Jesus disse: senta aí, que agora eu vou explicar para vocês. Explicou tudo, irmãos. Coisa linda. Vocês estão vendo aí João 14, ou João 4, 25 e 26, né? Esse aí é aquele episódio com a mulher samaritana. Lembra que a mulher samaritana disse assim: Senhor, quando o Messias vier, eu sei que ele vai fazer isso e isso. Lembra? Eu convido você que leia em casa. Aí Jesus dizendo: mulher, aquele que beber da água aqui, desse poço voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E a água que ele beber, a água que eu lhe der, fará nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Aí a mulher dizia assim, não é? Quando o Messias vier, Jesus disse: sou eu que falo contigo. Eu sou o Messias que falo contigo, mulher. Jesus disse: eu sou o Messias. E vocês lembram o que está escrito em Mateus 16, 17? 16, 17? Foi quando Jesus perguntou para os apóstolos: o que andam falando quem é o filho, quem eu sou? Aí, meus irmãos, uns dizem que tu és Jeremias. Outros estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. Aí Pedro, meus irmãos, só para encurtar,
Pedro se levantou e disse: Senhor, tu és o Cristo, ou seja, tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus disse: Pedro, não foi carne e sangue que te trouxe essa revelação, mas o meu Pai que está nos céus. Meu Deus, está aí. Pronto, irmãos, que hora nós temos? Aí eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que essa prova aí é a prova que o próprio Jesus deu, certo? É a prova que o próprio Jesus deu, que ele é o Messias. Agora, meus irmãos, nós vamos deixar para a segunda parte, né? Nós vamos deixar para a segunda parte. Aí, olha aí o que nós vamos ver na segunda parte. Só coloca aí, ó. Ó. A convicção dos apóstolos e dos primeiros cristãos, eles usavam somente o Velho Testamento. E é a partir daí, escuta isso aqui, ó, você que vai aguardar a segunda parte, né, pode aguardar. É a partir daí que nós vamos agora entrar somente no Velho Testamento. É a partir daqui, tá bom? Que Deus nos abençoe. Olha, a segunda parte, eu vou mostrar algumas profecias assim, que o cumprimento delas é tremendo. Você vai ficar maravilhado quando você vê que tudo se cumpriu conforme está escrito no Velho. Tudo se cumpriu direitinho, tá bom? Deus te abençoe, se inscreva no canal, compartilhe em nome de Jesus. Deus vai abençoar a sua vida ricamente.